Mas, obviamente, eu quero saber mais uma vez o que você acha de tudo isso que eu disse. E, embora eu tenha odiado o roteiro do filme, eu gostei muito desse novo Superman, do David Corenswet, da Lois Lane, do Lex Luthor, e eu espero que eles voltem em breve, mas com roteiros melhores. E galera, esse vídeo aqui vai ser polêmico, hein? Já vou adiantando pra vocês porque eu vou responder ao Gustavo Cunha. Vou reagir aqui ao vídeo dele e conversar com vocês sobre todos os pontos que eu acho que ele tá bem errado, tá bom? Preciso pontuar que eu vou reagir ao vídeo com spoilers, tá bom? Embora lá na review dele, sem spoilers, ele também tenha falado várias coisas. Resumindo, ele acha que o James Gunn cometeu vários erros de roteiro, né? Na explicação, no desenvolvimento de vários personagens. E ele vai explorar isso mais a fundo aqui nesse vídeo com spoilers. Inicialmente eu tinha até pensado em fazer um vídeo apenas pontuando e contra-argumentando, mas eu acho que o react fica mais espontâneo e assim também ninguém fica reclamando que eu não vi o vídeo inteiro, que eu cortei partes, que eu não prestei atenção. Assim a gente vai ver tudo que ele falou e vai argumentando, até porque eu concordo com várias coisas, mas em boa parte não, até porque ele disse que não gostou do filme e eu gostei pra caramba, como vocês sabem. Só preciso deixar muito claro aqui, pessoal, preciso cravar, porque tem gente que não sabe entender divergências e já parte pra agressividade, né, começa a xingar nos comentários. Então eu preciso cravar, pessoal, que eu sou um grande fã do trabalho do Gustavo Cunha, tá bom? Eu acompanho o cara há anos, ele manja muito de quadrinhos e de cinema e eu gosto muito. Então esse vídeo aqui é mais pra gente trocar essa ideia, afinal é isso que a gente faz no YouTube, né? A gente conversa sobre os conteúdos nerds, né, enfim, de séries, quadrinhos, filmes. Então eu gosto muito dele, só que eu preciso pontuar aqui o que eu acho, tá bom? E eu quero saber a sua opinião, você concorda com ele ou comigo? Se você concordou com a review dele, não curtiu muito o filme, vamos reagir aqui comigo pra eu explicar por que eu acho que ele tá errado em vários pontos, tá bom? Mas é aquilo que eu falei, ter divergências, achar que tem uma opinião ali errada, isso daí não muda nada o fato de que eu continuo admirando o cara, tá bom? São apenas visões diferentes e ele mesmo pontuou isso, né? Será que eu tô sendo muito amargo? Será que vocês têm uma outra perspectiva? Então, nós vamos conversar sobre isso, esse vídeo vai ficar bem legal, só antes um recado muito importante. Você, assim como eu, ama ler quadrinhos, mas às vezes não sabe onde comprar e também às vezes não encontra os melhores preços? Então você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Uma loja virtual de quadrinhos com mais de 10 anos no mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto. Além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para os outros estados do Brasil acima de 150. E por causa da parceria da Excelsior Comic Shop aqui com Conversa de Nerd, usando o cupom Conversa de Nerd 10, vocês garantem 10% de desconto na primeira compra. Então eu vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado para você acessar e conferir. Galera, tem uma variedade incrível. Acesse agora e já garanta os seus 10% de desconto na primeira compra e adquira os seus quadrinhos, os seus heróis favoritos da Marvel, da DC e também de outras editoras. O link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveita! E valeu Excelsior Comic Shop pela parceria. Então, bora analisar o que o Gustavo Cunha falou sobre Superman com spoilers. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de falar de Superman com spoilers. Muito bem, antes de qualquer coisa, cara, nós precisamos falar sobre o elefante na sala, certo? Como assim eu não gostei do filme do Superman, cara? Eu sou a única pessoa no planeta que não gostou desse filme. Como é que... E é muito triste quando você gosta de uma pessoa assim, né? E nessa questão de criação de conteúdo, e aí a pessoa não gosta, ela fala mal de um filme que você gostou, pô, cara, é triste. Mas enfim, vamos lá, vamos analisar o que ele falou. Isso explica. Cara, bom, em primeiro lugar, a minha questão com esse filme tem a ver com as minhas expectativas pra todo esse projeto, né? Que era algo que eu tava esperando com hype lá em cima. E esse eu acho que, inclusive, é um problema da maioria das pessoas que não gostou, tá bom? Tinha gente que tava com má vontade já com esse reboot e tudo mais, mas eu percebi que muitas pessoas que não gostaram, o problema foi justamente esse, tava com a expectativa lá em cima, né? E ao meu ver, o filme tem sim coisas que poderiam ser mais exploradas, mas ainda assim é um filmão, empolga, diverte, né? E as minhas expectativas foram supridas, como eu venho falando nos vídeos sobre o filme. E esse é o filme pra se colocar o hype lá em cima. Sim, é o filme que vai começar um universo cinematográfico inteiro, dirigido por um cara que já provou diversas vezes que é um excelente contador de histórias sobre o personagem mais icônico da cultura pop, o super-herói mais importante de todos os tempos, o Alpha e o Ômega, o início e o fim. Então sim, eu tava com hype lá em cima. Isso aqui, tá vendo? Olha, ele tá usando até uma analogia bíblica. O hype dele tava muito em cima, né? Eu sei também que os trailers, né, tem um tom épico, eles passam isso, mas assim, você tem que assistir o filme como ele é, né, e tentar entender a proposta do filme e a história que ele está contando. E eu acho que o Gustavo vai
se contradizem várias coisas aqui que ele vai falar, principalmente em relação ao desenvolvimento dos personagens. Mas vamos lá. Eu continuo não aceitando nada que seja menos do que espetacular pro Superman. Eu continuo não aceitando o roteiro fraco que vai de nada a lugar nenhum desse filme. Então, o roteiro que vai de nada a lugar nenhum. Pô, Gustavo, não dá, cara. Não tem como concordar com isso. O Superman começa com um cara inexperiente e ele vai aos poucos ali enfrentando seus problemas, né, e aprendendo também a lidar com os outros e a se encontrar, né, tem toda essa questão da identidade e no final ele fica estabelecido como esse grande Superman. Eu sei que sim, o filme tem muitos personagens, tem muita coisa, talvez se ele tivesse mais uns 20 minutos, ele teria mais explicações, só que isso daí seria um outro problema, né, porque a gente tem a questão de um filme muito grande, não vender tão bem assim, principalmente quando o universo ainda tá no começo, né? Não é aquela coisa que você já tem certeza que o público vai ter um interesse. Então eu entendo também esses cortes, né? Mas agora falar que ele vai de um lugar, aliás, vai de um lugar nenhum para outro lugar, enfim, como ele colocou aqui, eu não concordo com isso, tá bom? Até porque ele vai elogiar várias coisas aqui que são justamente acertos do roteiro, e ao mesmo tempo ele fala que o roteiro é fraco, né? Então vamos lá. Sim, visualmente, o filme é lindo, ele é colorido, ele é esperançoso. Sim, o trio de protagonistas é a tradução perfeita dos personagens pra tela do cinema. Mas a história do filme é fraca, ela não se... a história é fraca. Sustenta. Em termos de roteiro, cara, esse filme tem o mesmo peso do filme do Adão Negro, você entende? Tá vendo? Olha que comparação injusta. Não, fala sério. A gente tem um Lex Luthor manipulando tudo num universo que já tá estabelecido como um universo cheio de tecnologia mirabolante, né, cheio de meta-humanos. E a gente vê o Lex Luthor tentando manipular tudo pra destruir o Superman e ele se supera, né? Ele consegue vencer os obstáculos. Pô, galera, como que você compara isso com o Adão Negro, que é um filme super genérico? Não tem como, Gustavo. O Tata, como é o seu apelido, não tem como, Tata. Fala sério. Aquele é um filme ruim? Não, é um filme ok, com um roteiro cheio de furos, nada demais. E esse filme do Superman também é um filme com um roteiro cheio de furos. Então, ele tem... Eu não acho que ele tem furos, tá? Eu acho que ele tem coisas que não foram bem desenvolvidas, mas esse é um problema de ter várias coisas, porque o James Gunn não queria, e eu acho que essa foi uma decisão acertada, fazer esse filme dentro de um universo que estava se iniciando, porque isso iria ficar chato e a gente também iria reclamar, né? A gente ia falar que eu já vi isso, pô, é mais do mesmo, né? A história tá repetida. Então, são os prós e contras, né? O James Gunn tinha uma missão muito ingrata e eu acho que ele mandou muito bem. A verdade é essa, não dá pra fingir que não é. Bom, eu sei que eu sou a minoria nesse caso, né? Eu sou aquele 1%, e aquele 1% é vagabundo. Fazer o quê? É a vida que segue, porque hoje em dia... não sei se é 1% não, viu? Porque eu vi bastante gente reclamando desse filme. Mas a maioria, né? Talvez 90% das pessoas que eu vi estão gostando. E eu sou uma delas, né? Eu gostei muito desse filme. De ver os detalhes dessa produção. Bom, você lembra, né, que eu falei no meu review sem spoilers, que assistindo ao filme eu tive a impressão de que o James Gunn filmou muito mais coisas do que ele acabou colocando no corte final. Né? Pois bem, um dos elementos centrais... E ele falou, né, inclusive numa entrevista, que ele, como o chefe do estúdio, ele não pode ter uma versão do diretor, né, que a versão que ele mandou pro cinema é a versão definitiva, né, ele fala, esse aqui é o meu director's cut, esse é o meu corte do diretor. Então provavelmente ele filmou muito mais coisas, só que ele foi cortando pro filme ficar mais distribuível, vamos chamar assim, né, um filme distribuível com 2h09 ao invés de 2h30, por exemplo, que talvez fosse justamente essa duração que ele teria, né, se não tivessem acontecido todos esses cortes. Mas eu acho que foi uma decisão prudente, até porque vários pontos desse roteiro, enfim, dessa história, podem ser explorados na trilogia do Superman, né, ou até em outros filmes dentro do próprio universo, como a questão da engenheira. Eu não lembro se ele fala especificamente disso, mas é uma personagem que eu senti falta. Só que eu tive a sensação que James Gunn só introduziu essa personagem pra desenvolver ela mais no futuro, tá? Eu acho que essa é a ideia. Esse filme é o plano do Lex Luthor pra tentar transformar o Superman numa persona não grata, né, pra opinião pública, revelando ali a mensagem dos pais dele, que diziam que ele deveria vir à Terra e dominar a nossa espécie por nós sermos uma raça inferior. Assim, ele poderia arrumar várias esposas e recomeçar a raça kryptoniana por aqui. Bom, eu acho que essa parte do harém das esposas foi um pouquinho além da dose, né? Colocar o Jor-El como um expansionista, eu acho que quebra a expectativa e dá essa mudada. Uma mudada, né, que eu não estava esperando. E tem o elemento surpresa. O fator surpresa é muito importante e as mudanças são bem-vindas. Mas acrescentar o negócio do Harém eu acho que ficou um pouquinho além do que precisava. Porque coloca os kryptonianos num outro patamar de arrogância e soberba, né? E eu acho que não ficou tão legal. Porém, para manchar a imagem do Clark, funciona muito bem, né? Que é o plano que o Lex tinha. E também para mostrar que ele é justamente o contrário, né? Porque, como sabemos, ele só tem olhos para a senhorita Lane. É claro! Bom, isso é uma referência a uma minissérie do Mark Waid, lá do início dos anos 2000, chamada Superman Birthright, né? Na qual o Lex fabrica, né? Inventa uma invasão kryptoniana falsa à Terra para que o público veja o Superman como um inimigo, né? A primeira onda de um plano de invasão alienígena. O grande lance é que no filme a gente descobre que a mensagem dos pais do Kal-El é verdadeira. O Lex não falsificou a mensagem, ele só conseguiu recuperar a parte comprometida dessa mensagem com a ajuda da engenheira. Inicialmente eu achei que era uma mensagem
forjada, mas depois quando se estabeleceu que não era, eu fiquei, caramba. Mas enfim, como eu falei, choca, né? E segui em diante curtindo a história. O próprio Senhor Incrível, né, confirma mais adiante que a mensagem não foi adulterada. Os pais do Superman realmente mandaram ele pra cá, na esperança de que ele se tornasse um ditador. O que não foi explicado no filme é porque os robôs, lá da Fortaleza da Solidão, inventaram um trecho falso pra mostrar ao Clark quando ele já tinha idade suficiente pra entender a mensagem. Então, eu não acho que eles forjaram, tá bom? Eu acho que eles simplesmente não conseguiram recuperar. Eu acho que é isso, porque senão dá uma camada de consciência que tecnicamente esses robôs não teriam, né? E tipo, a gente tá manipulando aqui as coisas pro Kal-El ser um defensor e não um ditador. O filme não dá a entender que eles manipularam, só que eles só tinham aquela parte que não foi recuperada. Agora, como a engenheira conseguiu recuperar com a tecnologia dela, pô, é a questão da suspensão da descrença, porque como eu falei, esse universo já tá rolando. Você tem que aceitar e tem que entender que cada um tem ali as suas habilidades e seus poderes, né? Então, os robôs não conseguiram, ela conseguiu e vida que segue. Posso estar passando um pano e pegando leve? Posso, mas é porque eu gostei muito do filme, tá? Eu gostei muito e eu acho que essas coisinhas são justificáveis, não acho que eles estragam no produto como um todo, né? Na história como um todo. No filme, que é um filme de Superman dentro de um novo universo, tá bom? Pra mim, essas coisinhas não estragam. O robô número 4 diz, né, com todas as letras, que uma parte da mensagem tinha sido comprometida pela viagem até a Terra. Isso é claramente uma mentira, assim como a mensagem dos robôs... Não é mentira, porque a engenheira depois fala, ó, tem uma parte aqui que foi danificada, mas eu consigo recuperar. E ela consegue, né? Vinham contando pro Clark desde então, né, eles tinham inventado isso, de que ele deveria vir à Terra pra servir, ajudar os... Isso aqui eu acho que você entendeu errado, Tata. Os humanos. Eu acredito que o plano original do James Gunn era revelar que os robôs comprometeram deliberadamente a mensagem original e inventaram a parte em que os pais do Kal-El falam em servir a humanidade. Talvez porque eles tenham visto como a sociedade expansionista kryptoniana se tornou uma chaga pro resto do universo, conquistando civilizações e escravizando povos por toda parte. E isso, Gafanhoto, nos levaria a um outro arco que também teria sido cortado do filme, no qual os robôs, que no início da história fazem questão de afirmar que eles são apenas autômatos, né, programados ali pra servir, na verdade, têm não apenas consciência e um senso de individualidade, como também um grande discernimento moral. Então, mas aí como explorar esses robôs, sendo que já tem uma outra história sendo contada? Que inclusive, Tata, é a sua crítica, né, lá na review sem spoilers. E também aqui, como você já falou, a questão do roteiro. Tinha muitas coisas a serem desenvolvidas. E aí, vão colocar mais um subplot dos robôs? Ou será que outras coisas deveriam ter sido excluídas? É difícil, né? O que eu falei, a missão do James Gunn não era nada fácil. E eu acho que ele fez bem. Tem essas coisinhas que a gente só vai deixando pra lá porque não dá pra se aprofundar em tudo. Né? Porque senão o filme ia ter 5 horas e não tem como, isso não vende. Dá pra ver ali quando eles estão carregando o Clark, que um deles até se emociona quando recebe um aceno ali do mestre. É uma forma de mostrar como cada uma dessas máquinas, aparentemente iguais, é um indivíduo com personalidade própria, né? Tanto é que no final do filme até o número 4 ganha um nome, né? Ele passa a se chamar Gary. E justamente por terem esse senso de moralidade, os robôs não deixaram que a mensagem original fosse passada pro Clark, corrompendo o arquivo de propósito. Mas isso aí é especulação. Isso aí é especulação, entendeu? O roteiro não estabelece e fechou, entendeu? Fechou. Ó, o nosso Jor-El é diferente, vida que segue, vamos ver como que o Clark vai lidar com isso. Alternativa em que os pais biológicos ali do Clark incentivam o filho a se tornar um salvador, não um conquistador. Eu acredito, cara, firmemente, nada me tira da cabeça que o James Gunn planejou contar essa história pra humanizar esses robôs, mas acabou tendo que deixar isso de fora. Eu acho que ele nunca vai falar. Se isso realmente aconteceu, ele nunca vai admitir. Vai só let it go. Particularmente, eu simplesmente adoro essa concepção de Krypton como um império expansionista e conquistador, mas acabou tendo que deixar isso de fora. Particularmente, eu simplesmente adoro essa concepção de Krypton como um império expansionista e conquistador, porque isso contrasta demais com o que o Kal-El acaba se tornando. Ele, como o último filho dessa civilização, tá no extremo oposto de tudo o que eles um dia representaram. Eu fico imaginando como as outras raças do universo podem reagir ao encontrar o Superman em futuras histórias. Então, isso é bacana. Inclusive, até a questão da Supergirl, que eu tava até comentando na nossa live, né, na nossa conversa sobre o filme. Eu acho que é legal, porque, pô, a Supergirl vai ter que tipo de visão, nem de mundo, né, que tipo de visão de universo, como que vai ser a personalidade dela. Eu acho que dá uma característica nova que a gente ainda não tinha visto, né, sendo explorada nesse universo de si. E também nos Zor-El e Jor-El, no caso, né? Supergirl e Superman. Eu acho bacana. Eu curti, sim. Um kryptoniano vivo. O mais interessante sobre isso é o fato de que, se no futuro o General Zod um dia aparecer, eu acredito que ele também vai, ele talvez não seja um proscrito, um condenado ao exílio pelas suas ações truculentas, né? Ele pode ser um herói condecorado que ajudou Krypton a conquistar centenas de planetas. Talvez, ao invés de ser preso na zona negativa, ele tenha estado numa missão de conquista muito longe de Krypton, e quando ele voltou encontrou apenas os destroços do planeta. Vai saber, as possibilidades são infinitas, cara. Mas legal. E aí ele tá nessa jornada de ver se sobrou alguém, né, por aí, e ele vai encontrar o Superman e a Supergirl, né, e eles se tornaram, tipo, o que eles não deveriam se tornar, que são protetores, né. Pô, é legal pra caramba, eu gosto sim. Definitivamente gosto da ideia de Krypton como um império tirânico. Enfim, outro arco que eu acho que era bem maior na versão original do filme é o arco da engenheira, cara, principalmente pelo fato dela ser retratada no filme como uma vilã. Eu acredito que no decorrer da história original, essa personagem teria algum tipo de despertar vendo as ações do Clark, isso faria ela abandonar o Luthor e trabalhar ao lado dos heróis. Vai dizer que você eu também, olha, eu até falei isso, né? Não teve essa impressão também. Tive essa impressão também, Tata. E foi o que eu comentei, né? Só que eu acho que foi só
introduzida superficialmente para ser explorada mais pra frente, porque a gente tem a promessa de um filme, né, da Authority. Então eu acho que a ideia do James Gunn é justamente essa. Joga essa personagem, mostra os poderes dela, mostra que ela tá trabalhando pro Luthor, que ela vem, né, inclusive, nesse universo de experiências feitas com o Luthor, e depois a gente vai explorar ela mais pra frente, porque inclusive ela não morreu, né? E o roteiro deixa bem claro, ó, ela tá viva ainda, hein? Tá viva ainda, vai aparecer mais vezes. Isso porque nos quadrinhos a Angela é uma heroína, né? A Angela Spica era uma cientista comum, mas de genialidade incomum. Depois da morte da engenheira original, ela herda os planos da tecnologia líquida e injeta quase 5 litros de sangue de máquina no próprio corpo, né? Essencialmente, ela substitui o sangue dela por uma rede de nanotecnologia consciente. Mas apesar de todo o poder, a Angela é humana, sarcástica, questionadora, ela vive em conflito com a ideia de estar acima da humanidade, né? Ela não é exatamente uma heroína tradicional, mas também não é uma vilã. A personagem se preocupa com as pessoas, luta contra tiranos, alienígenas, genocidas e ditadores interdimensionais. Então, aí eu acho que no DCU, ela tendo essa experiência com o Lex, ela vai repensar algumas coisas, né? E ela tem uma personagem, aliás, ela tem um potencial de ser uma personagem muito interessante, né? Sendo bem desenvolvida no futuro. Dentro do grupo original dela, que é o The Authority, a engenheira costuma ser a voz da razão, enquanto personagens ali como Midnighter e o Apollo chutam portas, né? Explodem cabeças, a Angela costuma questionar a linha entre a justiça e o abuso de poder. Então, isso é legal, e ela já tem essa experiência aí, né? Ruim, esse passado obscuro com o Lex, e aí, daí pra frente é só explorar, entendeu? Eu acho que essa que é a ideia. Fiquei um pouco incomodado com a descrição totalmente unidimensional que a personagem ganhou no filme. Ela tinha muito mais pra oferecer. Eu entendo. E no filme ela tem alguns momentos em que parece que ela tá realmente se perguntando se faz sentido essa busca deslocada do Lex pra acabar com a vida do Superman. E também me parece que ela age por uma devoção cega ao vilão, né? Eu não me surpreenderia se fosse revelado mais tarde que ela e o Lex tiveram ali um relacionamento anterior, um chamego, né? Uma coisa assim. Mas no fim ela segue tentando matar o Superman e acaba... Não, e inclusive essa cena aqui, né? Que eles atacam o Superman, que ela usa ali, né? A tecnologia dela pra tentar sufocar, e o Superman tá voando e segurando os dois. Pô, segurando a engenheira e o Ultraman, que é um clone dele, ele ainda não sabe, né? Mas que tem os poderes dele. Pô, isso aqui foi bom demais, foi muito bem feito. Pra um fã de quadrinhos não ficar feliz com isso aqui, tem que estar muito amargurado, tá bom? Tentando matar o Superman e acaba sendo derrotada como se fosse um capanga qualquer. Esse filme traz também uma versão mais e vulnerável do Superman, né? Quando a história começa, o Clark já é o Superman há 3 anos e acaba de ter a sua primeira derrota pro Martelo da Borávia, né? 3 minutos atrás. E o Martelo da Borávia, como a gente sabe, né? É o Ultraman, o clone do próprio Clark, criado pelo Lex Luthor. A partir desse evento, nós vemos como o Homem de Aço, que até então só tinha conhecido vitórias, vai ter que lidar com a derrota, com a insegurança. A gente vê como isso afeta ele e como ele não desiste nunca da humanidade. E isso aqui é uma coisa que eu achei que faltou, né? Mostrar o Superman caindo desse jeito ali. Depois é justificado, né? Porque ele tomou uma surra de um clone dele, então beleza, mesmo nível de poder. Só que eu não curti a gente não ter visto a ação do Clark lá amassando os tanques de guerra, do Kal-El, enfim, do Superman, amassando os tanques de guerra, nem ameaçando o presidente da Borávia como ele fala que fez. Eu achei que faltou. Se o filme tivesse aberto com essa cena, eu acho que teria sido legal. Ou pelo menos enquanto ele tá ali conversando com a Lois, durante a entrevista, a gente ter essas cenas em forma de flashback, entendeu? Alguma coisa assim. Ou até mesmo imagens de jornal, né, sendo filmadas assim, coisas que foram jogadas na mídia. Eu senti falta de ver o Superman em ação na Borávia, que é o ponto de partida dessa trama, né? Então, isso aí eu achei que faltou. Né, mesmo nos piores momentos. Tudo bem, cara, eu acho muito legal mostrar que o Superman pode ser vulnerável, que ele pode precisar da ajuda dos seus super amigos de vez em quando, né? Isso acontece diversas vezes nos quadrinhos, aliás. Porém, eu também gostaria de ver o Superman sendo o bom e velho azulão, o cara que vem e resolve as coisas sozinho, o maior entre os maiores. Então, aí agora ele vai num ponto que eu também discordo. Resolver as coisas sozinho, ele não é onipresente, entendeu? Eu acho que até o Peter pontuou isso na crítica dele. É interessante ver o Superman precisando de ajuda dos outros. Porque o Snyder levou, né? O Snyder, enfim, o DCEU levou o Superman para um patamar que ele só fica apelão e chato. Quando ele, por exemplo, ataca ali o Lobo da Steppe, né? A Liga não sabe mais o que fazer, ele chega e resolve. Pô, aí não precisa de Liga, né? Então, nesse ponto, eu acho legal o Clark dividir, né? Meio que delegar a carga de trabalho e seguir fazendo aquilo que só ele pode. Por exemplo, salvando as pessoas ali de um prédio que tá caindo, né? E outras coisas que ele também vai fazendo aos poucos ali em situações tão perigosas, né? E tão fatais. Eu gosto desse Clark que divide a carga de trabalho, tá bom? O Superman não precisa resolver tudo sozinho e esse ainda é o primeiro filme dele. Pode ser que mais pra frente a gente vai ver ele enfrentando alguém, né, muito forte, um Darkseid da vida, um Apocalipse, entendeu? Ou um Brainiac com toda a sua tecnologia alienígena. Esse aqui foi só o primeiro, vamos com calma. Eu tô passando pano demais, né? Eu sei disso, mas tô nem aí, tô nem aí. O mais poderoso de todos os super-heróis do planeta, porque é isso que ele é no final das contas, né? Pra que o público
realmente sinta o peso dessa primeira derrota dele. Eu gostaria, por exemplo, de ter visto uma cena de introdução ali no filme mostrando como o Superman parou sozinho a invasão da Borávia. Exatamente, isso aqui a gente concorda. Né, que o filme primeiro estabelecesse ele no também auge, para depois nos mostrar o personagem no seu ponto mais baixo, derrotado, desacreditado, acusado de ser um invasor. Depois que o Superman é capturado pelo Lex Luthor, a Lois Lane procura ajuda da Gangue da Justiça e durante o encontro, como não poderia deixar de ser, o Guy Gardner solta ali uma perguntinha provocativa. Você já ouviu falar dos óculos hipnóticos do Superman? E é assim que um detalhe quase esquecido da mitologia do personagem veio à tona, né? A ideia de que os óculos do Clark fazem mais do que apenas esconder o rosto dele, né? Exatamente. A percepção das pessoas. Isso, cara. Inclusive, eu até achei que eles iriam explicar que é um óculos meio tecnológico que o Senhor Incrível fez pra ele, né? Mas eles deixaram meio subentendido que é alguma coisa kryptoniana, né? Tem muita coisa subentendida nesse filme, entendeu? Esse que é o ponto. Foi estabelecido em Superman número 330 de 1978, já no fim ali da Era de Prata, né? Nessa história, o roteirista Martin Pascoe tentou dar uma saída científica pro disfarce mais frágil da história dos quadrinhos. Exatamente. Que as lentes dos óculos eram feitas com cristais kryptonianos de baixo nível radioativo, trazidos na nave que trouxe o Kal-El à Terra, né? Aliado a isso, o Clark usava uma versão leve do seu poder de hipnose. Sim, ele já teve isso em algumas histórias, amplificado pelas lentes, pra induzir... Aí, eu não sei se eu perdi isso no filme, né? Mas eu acho que eles não explicaram se é essa versão aqui, kryptoniana, ou se foi uma coisa do Senhor Incrível, né? Ou eles só colocaram um óculos hipnótico. De onde vem, não precisamos explicar, com várias coisas que eles não explicam. É um detalhezinho, né? Porque realmente o pessoal sempre zoou com essa questão, né? Ah, é só óculos, né? Pô, as pessoas não percebem. Embora tenha também toda a questão do cabelo e principalmente da personalidade do Clark, né? Que é mais bobão. E principalmente o Christopher Reeve, né? Que faz isso muito bem. O filme também nem teve tempo de explorar muito o Clark, que é uma outra coisa que precisa ser mais explorada num segundo filme, né? As pessoas a não reconhecerem o rosto verdadeiro dele. Então as pessoas olhavam pro Clark ali quando ele tava de óculos e o cérebro delas era gentilmente enganado pra perceber um rosto um pouco diferente. O próprio Clark diz nessa edição, né, que sem as lentes kryptonianas esse seria o disfarce mais idiota de todos os tempos. Agora você já sabe de onde isso veio. E aproveitando que nós falamos do Guy... Isso aqui, é claro, né, uma brincadeira, né, uma referência aos fãs, né, uma mensagem pros fãs. Pessoal, aqui pro vídeo não ficar muito grande também, eu vou pular a parte que ele fala do Hall da Justiça porque é apenas uma referência, né? Se você não conferiu o vídeo dele inteiro, depois você confere lá também. Eu quero falar dos pontos que eu não concordo, beleza? Por falar nisso, no final do filme, né, quando os heróis estão ali impedindo a Borávia de invadir Jarampur, o Guy Gardner acaba convidando o Metamorfo para fazer parte do grupo. Rex Mason já foi membro da Liga da Justiça em várias formações diferentes dos quadrinhos ao longo das décadas, né? E embora ele nunca tenha sido um dos membros mais populares, ele sempre foi um daqueles heróis coringa, né, que surgem ali em formações mais ousadas, experimentais da equipe. O Metamorfo foi um membro importante da Liga da Justiça Europa, que era uma das filiais da Liga da Justiça que surgiram ali na esteira do sucesso de Justice League International. Então, e eu acho isso muito legal que o James Gunn tem de ir pegando esses personagens, entendeu? Ele sabe fazer isso muito bem. E acho que na crítica sem spoiler, né, ele falou que o James Gunn acertou com o Pacificador, mas esse filme que ele não soube fazer, mas é um universo que está se iniciando. E o fato dele colocar Senhor Incrível, Metamorfo e Guy Gardner, que são personagens muito periféricos para o grande público, né, ele colocar esses personagens num filme do Superman é muito bacana, porque realmente está introduzindo e apresentando para as pessoas esse universo vasto da DC. Então, pra mim, isso é um grande acerto do roteiro, por exemplo. Não pode falar que esse roteiro não chega a lugar nenhum. Claro que ele chega, ele tem vários acertos, e esse é um deles. Esse grupo ele atuava ao lado de personagens como Flash, o Wally West e a Mulher Maravilha. Então, o tom dessa série mesclava ação e comédia, e o Metamorfo era o brutamontes carismático ali da equipe. Né? E essa questão dos poderes também, né? O James Gunn adaptou muito bem. É bizarramente legal ver o Metamorfo em ação naquela cena quando eles estão escapando do universo compacto, do universo de bolso. Muito legal. Servindo como alívio cômico, mas também como um combatente de peso nas batalhas mais duras. E nesse filme, como a gente viu, as peças já começaram a ser rearranjadas para a formação da Liga da Justiça. Sim. O filme termina com todo mundo salvo, né? Todo mundo feliz, exceto o governo dos Estados Unidos, né? Não apenas o Superman conseguiu impedir o plano do Lex Luthor e evitar a abertura de uma fenda dimensional, mas as ações dele acabam gerando efeitos colaterais inesperados no tabuleiro político do mundo, né? Porque ele consegue convencer a Mulher Gavião, Guy Gardner e até um Metamorfo a intervirem no conflito entre a Borávia e Jarampur, já que ele mesmo estava ocupado demais para lidar com isso diretamente. Então, aí eu falo, como que você fala, Tata? Como que você fala? Você tá se contradizendo, a meu ver. Que esse roteiro é fraco, que esse roteiro é ruim. Talvez você quisesse um filme de Superman no nível do Ultimato, mas não dá pra ser ainda, é só o primeiro filme. Entendeu? Talvez seja um erro do James Gunn querer abordar tantos pontos no mesmo filme. Sim, só que ele também precisava introduzir um Superman em um universo já em atividade. Então é uma missão difícil. Por isso que eu passo um pano ferrado aqui, tá bom? Eu admito isso. Mas pra proposta do filme, eu acho que mandou muito bem e me divertiu bastante. E acho que foi um pontapé inicial
muito legal. Justamente por causa de todos esses elementos que o próprio Tata tá falando aqui, né? O curioso nesse caso é que esses heróis, até então associados a iniciativas privadas, patrocinadas ali pelo mega empresário Maxwell Lord, decidem agir por conta própria. Essa mudança leva um oficial do governo, inclusive, a soltar uma frase que resume muito bem o que vai vir a seguir, né? Ele diz, agora são eles que fazem as regras. Quer dizer, se o Superman pediu uma guerra, a Mulher Gavião foi lá e matou o presidente da Morávia, cara. Isso sim, intervir nos assuntos de outros países. Eu sei que o cara merecia ser morto mesmo, mas não sei se isso é algo que o Maxwell Lord, o chefe da Mulher Gavião, concordaria em fazer, né? É claro que essa mudança de paradigma vai deixar o governo uma pulga atrás da orelha, né? Essa preocupação não é novidade, a grande questão é que a intervenção de outros heróis no conflito em terras estrangeiras, indo contra uma nação aliada dos Estados Unidos, né? A Morávia pode ser a semente para a criação de agências governamentais encarregadas de lidar com as consequências políticas de permitir que seres quase divinos tomem decisões mundiais sem pedir autorização de ninguém. E isso que é legal, ele tá colocando essas questões para serem exploradas no decorrer das tramas desse universo, tanto em filmes quanto em séries. Por isso que eu acho que tá legal, sabe? Cumpre a proposta, cumpre a missão que esse filme tinha de estabelecer justamente isso. Um universo com vários personagens e várias tramas. Enfim, todo esse plano que já foi anunciado quando James Gunn assumiu. Isso aqui é sensacional e só vai acontecer justamente por conta das coisas que o filme estabeleceu, e inclusive por causa da escrita do James Gunn, das ideias que ele teve para essa história aqui do Superman. Lembre-se de que a Argus, uma agência de segurança nacional criada para monitorar, controlar e, se necessário, neutralizar super-humanos, já existe nesse universo, né? E é liderada pelo Rick Flag Sr. A questão é que nós podemos estar vendo aqui o embrião do que vai ser lá na frente o projeto Cadmus, então, um caminho natural, inclusive, para o desenvolvimento desse universo cinematográfico. O projeto Cadmus é uma instalação de pesquisa genética ultra secreta que existe principalmente para estudar, clonar e manipular DNA, especialmente o DNA de super-humanos. Então, tá vendo? Aqui, ponto. O universo é estabelecido, podem explorar isso mais pra frente. E aqui ele também vai falar das referências, né, aos quadrinhos lá do Cadmus e tudo mais, vai dar um background. Também não vou me ater a essa parte, tá bom? Como eu falei, vocês podem conferir no vídeo dele mesmo. O meu vídeo aqui é reagindo aos pontos em relação ao filme que eu discordo e, enfim, contra-argumentando, como ele vai falar agora aqui do Lex. A melhor cena desse filme pra mim foi aquela em que o Lex mata o vendedor de comida na dimensão de bolso, né? Aquela cena define exatamente o que é o Lex Luthor. Nossa, cara. Ao mesmo tempo em que é um momento chocante, o Lex faz uma piada ali, né? Com o fato que ele esperava que a roleta russa durasse mais tempo. Eu não achei que ele fosse matar, tá? Eu fiquei bem surpreso. É uma forma perfeita de mostrar como esse personagem não tá nem doente, né? Não seja o objetivo dele. É uma cena que foi muito bem escrita e foi muito bem dirigida. No fim, ele vai embora dizendo que vai trazer outra pessoa com quem o Superman se importa pra matar. Isso é a cara do Lex Luthor. Mas se esse foi o meu momento preferido, nós também tivemos momentos que me incomodaram demais. Ah lá, agora vem. Lugar, o martelo da Morávia indo pra praia e entrando naquela base de operações do Lex. Cara, ó, eu admito que eu não tinha pensado nisso. Você tem um bom ponto, tá, Gustavo? Você tem um bom ponto, por favor, fale. Sério? O cara se apresenta como campeão de uma nação que acabou de entrar no país e provocar uma destruição sem tamanho em Metrópolis. E ninguém notou quando ele foi embora que ele pousou numa praia ali do lado. Nenhum avião, né? Ninguém foi atrás do cara. Cidade, nem o radar da Força Aérea tava acompanhando esse cara, ninguém do exército tava olhando pra ele, ninguém filmou com o celular esse super ser voando sobre uma praia e descendo à luz do dia, num campo aberto, num campo de provas ali da LexCorp. Com todas aquelas redes de televisão cobrindo tudo, ninguém conseguiu ver pra onde o cara tava indo. Terrível, né? Então, por mais que eu tenha gostado da aparição... Porém, pessoal, falando aqui de roteiro, ó, era pra eu ter falado isso no começo do vídeo e eu esqueci. Gustavo, você é o cara, e de novo, né, te respeito muito, gosto muito, mas eu até analisei aqui na época que Demolidor Renascido estava saindo, que você foi o cara que elogiou o roteiro daquele episódio infeliz de Demolidor Renascido, em que nós temos um ladrão de pipoca vítima da sociedade. Entendeu? Aquela coisa porca que fizeram, você falou que foi uma coisa louvável para mostrar que o sistema é podre, que o sistema é complicado e injusto. Então, aí realmente fica difícil de defender, porque o que fizeram ali foi realmente horrível, né? Um personagem muito mal escrito, a série toda é mal escrita, né? Infelizmente, Demolidor Renascido. E agora aqui você está sendo muito criterioso com o Superman. Bom, mas é o que você mesmo falou, né? A questão da expectativa, né? Você tava com hype lá em cima. De verdade, espero que um dia essa sua expectativa seja saciada. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Mas enfim, voltando aqui. Do martelo da Morávia, sério, cara, eu adorei esse personagem. Eu achei muito tosca também aquela abordagem PS4 do Lex, gritando comandos para que os empregados dele ficassem ali enviando pro Ultraman, né? Cara, eu achei isso muito legal do filme, porque no final das contas é o Lex que tá lutando contra o Superman. Ele só tá dando as coordenadas porque ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu gostei pra caramba. T-23, eu acho que ele tem estudado os padrões de luta do Superman e tem montado uma série de contramedidas pra neutralizar o Homem de Aço, mas a forma como ele implementou isso é ridícula demais, né, cara? É muito pouco prático. Discordo. É muito mais fácil programar o traje do martelo com essas informações e fazer ele reagir em tempo real, alguma coisa assim. Mas ele não tá dentro do traje, essa que é a coisa. E o Lex Luthor do Nicholas Hoult deixa isso muito claro. Ele tem inveja e ele é arrogante, ele é egocêntrico. O que mais egocêntrico do que você estudar os movimentos do Superman, memorizar, criar códigos e você falar os códigos para os seus funcionários usarem? Ou seja, quem tá batendo lá, né, em última análise, no Superman, é o próprio Lex Luthor por meio da sua inteligência. Ele quer superar o Superman nisso.
Então, essa que é a graça da coisa. Eu gostei pra caramba, até porque isso aqui é só um início do que a gente vai ver no futuro, né? Com certeza, o Lex usando a sua clássica armadura pra lutar contra o Superman, tentar lutar de igual para igual, usar Kryptonita, enfim. Isso aqui é só o início, então pra mim só mostra realmente como o Lex é maluco, obcecado e como ele se acha incrível, né? E ele realmente faz um bom trabalho porque ele consegue ali por vezes deixar o Superman no chão. O melhor de tudo é que todos os empregados do Lex Luthor aparentemente também odeiam o Superman quase tanto isso é verdade. por algum motivo, né? Que a gente não sabe, sem nenhum... Há um motivo aqui, ó. Só isso, o cara é bilionário. Só nessa negociação lá com a Borávia, ele já tinha lucrado 80 bilhões, né? Se eu não me engano, que eles falaram lá, né? Que toda essa transação lá, a questão de venda de armas, já tinha dado 80 bilhões pro Lex. Você acha mesmo que, molhando ali o dinheiro do pessoal, eles não iam fazer o que ele queria? Entendeu? Pô, eu acho que é isso, né? E o filme nem precisa explicar. Eles odeiam tanto o cara, que até hoje só tentou ajudar a cidade na qual eles moram, que comemoram, cara, como se fosse um jogo de futebol quando o herói finalmente cai. Isso é que eu chamo de vestir a camisa da filha. Outra coisa que eu gostei quadrado foi aquele Jimmy Olsen lutando pra não ficar com aquela loira capa de revista, né? Ficando com ela só pra conseguir informações do Lex. E todas aquelas mulheres da planeta diária, né? Parando o trabalho pra ficar olhando com olhares libidinosos pro Jimmy Olsen, né? Que se fosse o Brad Pitt no auge da carreira, até daria pra entender. Mas esse Jimmy Olsen, velho, o que é que esse cara... Então, mas qual que é a questão, Tata? O Jimmy Olsen, você sabe disso muito bem, tem essa questão dos quadrinhos, principalmente lá na série do All-Star Superman, né? O James Gunn se baseou abertamente nessa HQ. E tem toda essa questão, não faz sentido, mas as meninas gostam dele. E assim, sobre ele não querer ficar com ela, não é só porque ela é bonita, é porque ela é um tanto possessiva, um tanto stalker, embora bem útil pra trama. Mas eu acho que ele vai discordar disso aqui também, ele acha que foi uma decisão meio estúpida, né, de roteiro, de usar ela ali tirando das selfies, né? Vamos ver aqui. Tem tão atraente assim. Ele não quer passar um fim de semana com essa senhorita Tashmaker, essa baita loira. É sério. Então, o Tata tá apaixonado por ela. Ela é modelo, né, a Sarah Sampaio. Mas enfim, não é só por causa da aparência, é porque ela é grudenta e tal. E o Jimmy Olsen mostra que ele tá ali na dele, ele não quer o que ele quer, uma coisa mais casual, né? Ele já passou, se eu não me engano, um date ali com ela, uma noite, enfim, e ele não quer saber dela, entendeu? Essa é a explicação que a história dá. Porque ele só se interessa pelas informações que ela pode passar. Isso sim me faz ter problemas com a suspensão da descrença, você entende? Mas em que universo uma coisa dessa é possível, velho? Bom, eu também não sou mulher pra poder dizer isso com certeza, mas se você for uma inscrita aqui nesse canal, me diz aí nos comentários, cara, todo esse arco não pareceu uma forçação de barra. Ô, Tata, respondendo aí o que você falou, a minha esposa, tá, assistiu esse seu vídeo e ela concordou exatamente com o que eu falei, né? Que o Jimmy Olsen não quer ficar com ela porque ela é pegajosa, enfim, e incomoda e tudo mais. E ele não quer saber dela, entendeu? Eles já tinham tido um caso ali e acabou, vida que segue. Pra você, não pareceu até meio ofensivo? Ele não hesita nem por um segundo na hora de mandar ela de volta pra conseguir mais evidências, mesmo que isso signifique colocar a segurança da moça em risco. Putz, outra coisa. Então, mas aí você tá muito criterioso, cara. Você não perdoa nada, Tata. Ele tá usando, ele é um jornalista e ela também tá ali mostrando que tem esse interesse em largar o Lex, né? E largar o Lex implica quase que necessariamente em entregá-lo. Então, pra mim tá tudo certo. Você chegou a perceber que nesse filme Superman não derrota ninguém sozinho? O Kaiju é morto pelo Senhor Incrível. Superman não derrota o Lex, porque quem desmascara o vilão é a equipe do Planeta Diário. Quem consegue fechar a fenda interdimensional é o Senhor Incrível. E o protagonista do filme também só não é tragado pelo buraco negro, junto com o Ultraman, porque o Metamorfo se transforma num tipo de polvo, né? Se joga ali pra pegar o herói e o filho na última hora. Aliás... Então, mas peraí, vamos lá por partes. Vamos por partes. Que isso aqui, inclusive a minha esposa tava ali assistindo comigo e falou, não, peraí, acho que ele não prestou atenção. E eu realmente acho que tá precisando assistir o filme de novo. Porque, vamos lá, ele não terminou de resolver a situação com o Kaiju sozinho porque a gangue da justiça chegou, né, e quis resolver do jeito deles. Ele deixou bem claro que ele estava procurando um meio de não precisar matar essa criatura, o que é muito Superman de se fazer, né? Mas até então, ele tinha segurado o pé da criatura que estava prestes a esmagar um cachorro. Então, olha o tamanho da força desse personagem. Essa cena do Metamorfo que você mencionou, sim, o Metamorfo o ajuda, mas quem estava salvando o bebê o tempo todo, para ele não ser ali consumido, né, por aquele rio bizarro, foi o Superman. Inclusive, no finalzinho ali, numa cena em homenagem ao Snyder, que é em slow motion, ele usa o super sopro para tirar eles dali. Claro que ele tem a ajuda do Krypto, do Metamorfo, mas ele também tem a participação ativa. Sem contar, é claro, a luta dele com a engenheira e com o Ultraman, que ele consegue derrotar os dois sozinho, né? Numa cena que é muito boa, que inclusive apareceu aqui na edição do seu vídeo. Então você falar que ele não consegue vencer ninguém sozinho, não é verdade. Pelo menos não por causa dessa luta contra a engenheira e contra o Ultraman, porque as outras realmente ele recebeu ajuda. Mas pra que o Superman precisa resolver sozinho, entendeu? Não é um universo que você precisa acreditar que é o primeiro super-herói que tá aparecendo. Se todos os outros exemplos do Rio que eu dei ali, ou do Kaiju, não serviram pra você, pelo menos esse da engenheira e do Ultraman provam que esse argumento dele tá errado. É verdade, é verdade, é verdade. O Superman,
queria poupar a vida do Kaiju, né, no início Então. do filme, mas não se importou em deixar o clone dele, um reflexo dele próprio, um ser humano que estava desorientado, ser sugado ali por uma força gravitacional assassina. Então, isso aí realmente também faltou um pouquinho de explicação. Mas eu acho que ele tem a consciência de que o clone dele não morreu. E, de novo, não tinha tempo pra explorar, né? Pode ser que esse clone realmente seja um futuro bizarro, ou, enfim, eles tenham algum plano pra esse personagem, tá? Ele também só consegue ser soltado da prisão porque o Metamorfo tem uma crise de consciência quando o Lex mata aquele pobre coitado com a roleta russa. Veja bem, cara, eu não tenho nada. Então, mas não é a questão de ele só querer escapar por causa da crise de consciência do Metamorfo. Não é isso. O poder tá no papo ali que o Superman também tá tentando convencer ele desde o início, entendeu? Porque se o Superman não tivesse ali trocado aquela ideia e falado, olha, eu posso tirar a gente daqui, eu posso salvar o seu filho, eu posso ajudar você, se ele não tivesse, né, usado esse poder do Superman, que é de dialogar, de convencer as pessoas, o que iria acontecer? O Metamorfo ia achar que ele só era mais um, né? A gente não sabe se o Metamorfo já conhecia o Superman de antes. Então, quando o Lex executa aquele cara a sangue frio, isso aí foi só a gota d'água para ele decidir agir, porque ele sabia que realmente o Superman poderia tirar eles dali, e é exatamente isso que o Superman faz. Nada contra uma boa dose de vulnerabilidade. Mas o Superman poderia pelo menos ter ganhado uma única briga que fosse sozinho, né? No filme dele. Assim, ele venceu ali os capangas do Luthor, né? Então, ainda teve essa, né? Mas também, se ele não puder com um grupo de capangas, né? O que é que sobra? E já que Não, mas essa briga aí é muito criativa, inclusive, né? Porque tem aquela cena que ele gira, né, e joga todo mundo ali. E também, mais uma vez, a luta contra a engenheira e o Ultraman. Ele também vem sozinho. Acho que o Tata esqueceu disso, poxa. Tá com má vontade, hein? Você procurou argumentos pra detonar esse filme, Tata. Não é possível. nós falamos nisso, cara. O mesmo cara que se arrisca pra salvar a vida de um esquilinho, dispara uma rajada de raios de calor nos caras, nos capangas, fazendo eles despencarem do céu à altura de um arranha-céus. E não se preocupa se eles vão morrer ou não, né? Vamos combinar. Não tem como achar que a maioria desses caras não vai morrer na queda. Que os raios não tenham sido fortes o suficiente pra matar. Pelo amor de Deus, cara. Cair daquela altura e não quebrar o pescoço, não partir a espinha, não esmagar o cérebro. Isso simplesmente não existe. Então, mas peraí. O filme mostrou, eles se preocuparam em mostrar, em deixar claro que ninguém tinha morrido, né? E até um salve aqui ao meu mano Lucas Gonçalves, que pontuou isso na nossa live, né? Mostra ali os soldados se mexendo para mostrar que o Superman sabia que eles não iriam morrer, porque o Superman já conhecia a tecnologia Lex, sabia do que esses caras eram capazes, ele sabia que ele não ia matar ninguém. E outra, não é possível achar que eles não iriam morrer, isso não faz sentido. Bom, não faz sentido também ele voar, né, a milhões de quilômetros por hora e pegar uma pessoa no caminho para salvá-la. Isso também não faz sentido, percebe? Porque era para ele desintegrar essa pessoa no meio, passar por dentro da pessoa, se você for pensar na lógica, na física do negócio. Mas a gente aceita isso, por que a gente não aceita o outro ponto? No caso, essa questão dele disparar, né, a visão de calor contra os capangas do Lex, pra mim não incomodou em nada, não. No final do filme, a turma do Planeta de Ar descobre a armação do Lex numa das cenas mais pitorescas que eu já vi num filme que não seja de comédia. O prédio desabando e eles todos sentados ali tranquilamente em frente a um quadro, ligando os pontos pra descobrir as provas contra o vilão, quando todo mundo foge desesperado. E aí que surge mais uma das sequências que vão de nada a lugar nenhum nesse filme, né? Mas peraí, só sobre essa questão ali, realmente, só que eu acho que fica cômico. Porque, por exemplo, tem uma cena ali, na cena do Kaiju, né? Não tem um cara ali comendo um hot dog? É alguma coisa assim. Pô, meu, nesse universo que tá há 300 anos ali, cheio de meta-humanos, de criaturas, de monstros, entendeu? É só mais uma segunda-feira. Eu acho que isso é uma piada legal. Porque, meu, é um filme que não tem medo de ser um filme de quadrinhos. Ele não quer ser realista, né? Até o próprio Superman do Snyder, né? O Homem de Aço, que tenta ser realista, pô, a cidade é dizimada e o Superman tá ali tranquilo com isso, né? Ele não sente a morte daquelas pessoas e tudo mais, né? Ele dá um beijo na Lois Lane. Então, sabe, é tudo uma questão de perspectiva também, de você aceitar certas coisas ou você implicar. Por algum motivo, eles resolvem pegar a nave do Senhor Incrível pra ir pra algum lugar. E o início da cena é bem divertida até, né? Com a nave caindo e todo mundo gritando lá dentro, a Lois dirigindo. É muito legal, cara. Eu adorei essa parte. Mas aí a cena não vai a lugar nenhum, porque eles não fazem nada demais com a nave, né? Além de usar o Wi-Fi pra subir a matéria ali contra o Lex pro site do jornal. Porque quando toda a ação termina, eles continuam dentro da nave ainda, comemorando que a fenda foi fechada. Mas eles usaram a nave pra escapar. É só isso. Sem muito a acrescentar, entendeu? Eu não vi um problema e ele achou isso um absurdo. Alguém pode, por favor, me explicar aqui nos comentários por que diabos eles entraram naquela nave em primeiro lugar? Qual era o objetivo disso? E o que eles conseguiram entrando na nave? Por favor, me explique, cara, porque eu não consegui entender. Conseguiram fugir. Se eu estiver errado, mas o mundo descobriu a mensagem do Jor-El pro Superman, né, que era pra dominar o mundo, e o próprio Senhor Incrível confirmou que essa mensagem era autêntica. Sim, o Lex divulgou essa mensagem pra prejudicar o Superman e desviar a atenção do interesse público de Jarampur. A divulgação dessa mensagem fez uma grande parte do público ficar contra o Superman. Até aí, tudo bem. Só que em nenhum momento acontece qualquer coisa que possa mudar essa ideia do público a respeito do Superman. Sim, como? Ele salvou todo mundo, cara. Ele salvou todo mundo. O Lex abriu uma jossa de uma dimensão ali no meio da cidade, né? Aquela fenda. E ele salvou a galera. Junto com os seus super amigos, com a gangue da justiça. Ele salvou a cidade da fenda, mas ele já vinha salvando a cidade há 3 anos, né? Antes disso, com a suposta intenção de ganhar a confiança das pessoas. Mas é aquilo, o público é assim, as pessoas são assim, né? É só ver a questão, por exemplo, de cantores, de fama e tudo mais. Né? Às vezes o público tá lá em cima e daqui a pouco muda de opinião, né? A fama, a popularidade cai.
Entendeu? É isso. Pô, a gente gostava do Superman, mas mesmo quando uma boa parcela da população já gostava do Superman, a gente sabia que existia uma parcela que não gostava. Então, assim, o filme não dá a entender que todo mundo odeia o Superman, né? Talvez aquelas pessoas que, por exemplo, o cara que joga a famigerada latinha na cabeça dele, já era um cara que não gostava. Então, isso aqui não faz muita diferença, entendeu? E outra, você acha que o James Gunn tentou dar a entender que agora todo mundo aceita ele? Não. O mais importante, ele se aceita. Ele não vai ser o ditador, né, que o pai dele mandou ele pra ser. E agora ele tem o seu papel no mundo e muitas pessoas vão continuar não gostando, mas o que importa é que ele vai continuar fazendo o que é certo, independente do que as pessoas acham, né? Independente da visão que elas têm. Essa que é a ideia. Ele continua fazendo a mesma coisa que ele vinha fazendo antes, de uma hora pra outra, então as pessoas resolveram relevar a mensagem dos pais kryptonianos do Clark. A revelação de que o Ultraman era, na verdade, um clone do Clark também não foi nenhuma surpresa, né? Duvido que alguém tenha se surpreendido com isso, até porque no início do filme, quando o portão da Fortaleza da Solidão se abre, quando o Lex e os capangas dele chegam lá, a engenheira observa que apenas alguém com DNA kryptoniano poderia abrir aquelas portas, né? E o Ultraman tá ali atrás e as portas se abrem. Isso aí foi bem óbvio mesmo. A engenheira não é kryptoniana e a senhorita Tashmaka não é kryptoniana, então sobra quem? O Ultraman original dos quadrinhos é uma versão do Homem de Aço lá da Terra 3, na qual vivem versões malignas dos heróis da Terra. Essa versão do filme é uma mistura do Ultraman dos quadrinhos com o Bizarro da Era de Bronze, né, que também foi um clone criado pelo Luthor, mas que não deu completamente certo. É curioso que, no final das contas, esse Ultraman do filme é basicamente o Black Noir dos quadrinhos de The Boys. Cara, isso aqui eu também pensei assistindo ao filme, hein? Isso aqui realmente não tem como defender, né? Acho que o James Gunn teve uma inspiração ali. Né, que era um clone do Superman daquele universo, Capitão Pátria. Né, mas ele não foi usado na adaptação pro streaming, então o James Gunn resolveu aproveitar a ideia e criar o seu próprio Black Noir. Dizer uma coisa pra você, cara, eu teria feito a mesma coisa. Mas é legal que ele misturou os dois conceitos em um personagem só, né? A Marvel também sempre fez isso no live action e funcionou, né? Por boa parte das vezes. Claro que esse é apenas o início da história desse personagem, né? Do Ultraman. Então, exato. Se tem alguém capaz de sobreviver a um buraco negro, esse alguém é o Superman, né? Como o Ultraman é um clone do Superman, as chances de sobrevivência do cara acabam disparando. Ele provavelmente vai voltar em algum momento, já estabelecido como bizarro. Além disso, tudo ali na dimensão de bolso do Lex tinha formato de cubo. Você chegou a se dar conta disso? Sim, então, isso é muito bacana. Se na próxima vez em que esse personagem for aparecer, isso possa acontecer com ele vindo de um mundo com formato de cubo, então, né? Como é nos quadrinhos, né? A casa do Bizarro, a terra do Bizarro é em formato de cubo, né? A cara do James Gunn fazer isso. Tá vendo? Mais um detalhe deixado ali. É um filme pra apresentar as coisas e deixar grandes possibilidades pro futuro. O roteiro é bom, cara. Pô, Tata, você tá se contradizendo. Eu adorei a aparição da Millie Alcock como a Kara Zor-El. Também gostei. Da Solidão. Não pra uma batalha épica, mas pra buscar o seu dog, né, o Krypto. E é aqui que nós descobrimos que o Kal-El tava cuidando do Krypto apenas porque a Kara tava fora do planeta. É sério, cara. Já dava pra esperar isso, né? Quando ele fala, não, o cachorro não é meu, eu tô só cuidando. Eu falei, eita, Supergirl vai aparecer. E apareceu, né? Adorei a participação dela. Superman comenta com os robôs que a Kara adora se divertir em planetas com sóis vermelhos, lugares onde os kryptonianos perdem temporariamente seus poderes e por isso ela consegue ficar bêbada nesses lugares. Esse momento descontraído prepara o terreno pro filme solo do Supergirl, que vai ser inspirado no quadrinho Supergirl Woman of Tomorrow. Aliás, a roupa que a Kara tá usando nessa cena final é exatamente a mesma que ela vestiu quando ela aparece pela primeira vez em Woman of Tomorrow, nessa jaqueta marrom. No quadrinho, a Kara tá embriagada no planeta distante quando ela é abordada por uma jovem chamada Ruthie, que convence a heroína a caçar um personagem chamado Kren pra vingar a morte do pai da menina. E o que acontece com o Krypto depois, Tata? Eita, isso aí é spoiler, né? Spoiler. É isso, cara. Pelo menos é o que eu me lembro do filme do Superman pra comentar. Então, e eu achei que foi legal a Supergirl aparecer no final do filme e não numa cena pós-créditos. Né, porque tudo que o filme tinha pra apresentar tá dentro ali do filme e a cena pós-créditos é só a piadinha ali, duas no caso, né? Precisa ter uma importância pra trama, porque eu acho isso legal, né? Talvez seja uma nova fase que a gente vai ter aí de cena pós-créditos, depois da Marvel já ter saturado, né, toda essa questão, agora de se colocar o que é importante mesmo, as pontas que a gente quer deixar soltas, né, os ganchos, a gente vai colocar no final do filme e depois, né, nas cenas pós-créditos, se tiverem, vão ser apenas para complementar ali o filme. E o meu parceiro, mais uma vez aqui, Luca Gonçalves, falou que acha que essa é a melhor ideia, esse é o melhor caminho. E eu concordo com ele. Porque coisas importantes não podem estar numa cena que nem todo mundo assiste, né? Tem que estar ali no filme, porque depois, quando, por exemplo, a pessoa for assistir o filme da Supergirl, já vai saber que ela apareceu no final do Superman. Lógico, né? Tendo em vista que a pessoa assistiu o filme do Superman. Então eu acho que funciona muito bem assim. Com você, com spoilers. Mas, obviamente, eu quero saber mais uma vez o que você acha de tudo isso que eu disse. Deixa já disse, tá? Pra todo mundo ficar sabendo. Eu queria dizer que eu fico muito feliz que a maioria das pessoas tenha gostado desse filme, cara, porque isso significa que esse universo vai seguir adiante. Exato. Novas séries, novas animações, novos filmes com esses personagens. E, embora eu tenha odiado o roteiro do filme, eu gostei muito desse novo Superman, do David Clark. Não faz sentido você ter odiado o roteiro, porque você elogiou várias coisas, cara. Você tava muito amargurado gravando esse vídeo, tá? Sinto muito. Da Lois Lane, do Lex Luthor, e eu espero que eles voltem em breve, mas com roteiros melhores. E sim, é aquela coisa, sempre tem algo a melhorar e a gente só sai ganhando com isso. Mas eu tenho certeza que o James Gunn vai prestar atenção nas críticas, vai tentar talvez fazer uma sequência um pouco mais longa ou não colocar tantos elementos na história agora que esse universo já está devidamente iniciado, né? Eu acho que ele pode sim melhorar e tenho certeza que ele vai fazer porque ele é muito talentoso. Como eu imaginei, esse vídeo ficou longo, mas eu queria trazer
essa minha análise, né? Eu fazia questão de analisar aqui o que o Gustavo Cunha falou pra gente aumentar a nossa conversa sobre Superman. E aí, você concorda comigo? Concorda com o que o Gustavo falou? Escreva aí embaixo, lembrando que mantenham sempre a civilidade, o respeito. Isso aqui não é ataque, isso aqui é uma conversa nerdística entre nerds, tá bom? Preciso falar o óbvio, preciso até meio ser redundante, preciso, né? Fazer o quê? Tem gente que é meio maluca, então a gente tem que dar os avisos. Não se esqueça de aproveitar os 10% de desconto com o nosso cupom Conversa de Nerd na sua primeira compra lá na Excelsior Comic Shop. O link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Corra e aproveite! E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.